Bom dia, meus amados, graça e paz. Estamos com muita saudade dos irmãos, mas eu acredito que em breve, em nome de Jesus, vamos estar podendo nos reunir novamente em comunhão, em adoração ao nosso Deus. Eu creio que isso logo vai passar em nome de Jesus. Gostaria de compartilhar um texto com os amados que está lá em João 14, versículo 1 e 2, um texto de uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo que Jesus dá aos seus discípulos e serve para nós hoje, porque nunca precisamos tanto de uma palavra de ânimo e de incentivo como nós nos nossos dias, né? João 14, 1 e 2 nos diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. Amados, esse texto aqui faz parte do sermão profético de Jesus, quando ele fala para os seus discípulos os acontecimentos que viriam, que antecederiam a sua volta, como a destruição do templo, como terremotos, guerras, né? Jesus relata isso para os seus discípulos e um pouquinho antes também, ele faz algumas exortações, ele ensina mais do que humildade, aqui quando ele lava os pés dos discípulos, ele está falando da purificação pelo seu sangue, do que ele deveria passar. Ele fala da sua morte, ele indica o traidor, aqui no capítulo 13, ele fala que alguém o trairia, né? Ele indica aquele que o trairia. Pedro então fala que estaria com ele, que perseveraria com ele, e ele fala assim para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Todos esses fatos, né, estavam deixando os discípulos com medo, tristes mesmo, abatidos. Então vem o Senhor Jesus e dá essa palavra de ânimo para eles, né? E, amados, nós estamos muitas das vezes também precisando dessa palavra. A cada boletim que a OMS lança, ela nos deixa atônitos, nos deixa estarrecidos. O número de mortos pelo Covid teve dias que chegou a mais de 1.000 em todo o mundo. Saiu um resultado que tem no mundo hoje mais de 1.600.000 de casos suspeitos. Só nos Estados Unidos, esse número chega a 469 mil. Um terço, praticamente, está só nos Estados Unidos de casos suspeitos Covid. E quando eu ouço esse boletim, eu trago à memória a palavra de Abacuque. Tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmada. E aí a gente pode complementar com a mesma oração de Abacuque. Na tua ira, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Então nós precisamos tomar a palavra de Deus como fortaleza, como ânimo para nós nesses dias de hoje. E eu gostaria de fazer algumas considerações nesse texto que nós lemos aqui, de João 14. E a primeira consideração está aqui na parte A do versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Amados, não se atemorice. É o que o Senhor Jesus está nos falando. Não tenha medo. Ele falou para os discípulos: olha, não tenham medo. Não apavorem. Não deixe o coração de vocês ficarem abatido, né? E ela fala para nós hoje: não se turbe, não se atemorize, não tenha medo do que está por vir, né? Há uma linha muito tênue, amados, entre medo e entre pavor. O medo, ele até certo ponto, ele é bom para nós. Ele nos livra de acidentes que poderão vir, ou coisas ruins, adversas que poderão nos acometer. O pai de família que tem medo de perder o emprego, ele vai trabalhar direitinho. Ele não vai levar atestado médico sem necessidade, ele vai procurar desempenhar as suas funções da melhor forma possível, porque ele tem medo de perder o trabalho. Aqueles que têm medo de ficar doente, leva as crianças para tomar as vacinas, toma os medicamentos. Minha mãe chega perto de mim todos os dias e fala assim: olha aqui, minha filha, o tanto de remédio que eu tomo. E é muito mesmo, é mais de 3 comprimidos que ela põe assim na mãozinha dela e me mostra, né? E eu falo assim: glória a Deus que Deus deu sabedoria para o homem para desenvolver os medicamentos para a senhora tomar e não ficar doente, né? Esse medo, amados, ele não é ruim, ele é bom. Até certo ponto ele é bom. Mas tem um outro tipo de medo que ele causa pavor. As pessoas muitas das vezes estão apavoradas. Elas entram em pânico. E o pânico, ele nos paralisa. O pavor nos paralisa e nos adoece. Tem gente que tem estado doente de medo.
Eu tenho uma tia que ela tem um medo excessivo de comer. Ela quase não come. Quando ela come melhor é quando ela vem aqui para minha mãe, que ela fala assim, não tem problema não, né, titia? Eu posso comer? A mamãe fala assim, come. Aí ela come. Medos que você fala assim, sem fundamentos. Tem gente que está apavorada, amados, com um pânico. Tem gente que está numa casa com medo de sair de um cômodo para outro, dentro da própria casa, porque estão apavorados. E o pânico, ele é real, ele é físico, ele dá angústia no peito, ele dá dor, ele dá falta de ar, tudo provocado por um medo demasiadamente, né? Tem muitas pessoas que estão realmente apavoradas, atemorizadas, quase em pânico com o Covid-19. Tem muitas pessoas que temem uma recessão. Essa geração mais nova não sabe o que é uma recessão. Nós que somos mais experientes passamos por ela. Você ia no mercado, comprava, fazia suas compras e um saquinho de arroz, 5 quilos de arroz, que num dia poderia ser R$ 15, se você voltasse lá 2 dias depois, ele já estava 17, no final do mês ele estava 20. E a demanda era grande e os produtos muitas vezes sumiam das prateleiras. Isso era uma recessão. A taxa de desemprego era altíssima. Pessoas que ficavam horas em filas procurando, lutando para conseguir um emprego e não conseguia. Os juros, amados, para aqueles que tinham com um pouquinho a mais, colocavam e os juros eram altos. Então, nós que passamos por uma recessão, nós tememos uma recessão novamente no nosso país. Só quem passou que sabe as dificuldades que foi, né? Mas nós não podemos deixar que esse medo se transforme em pavor. Tem muitas mães apavoradas, com medo de pegar Covid ou de morrer. Eu tinha um medo grande quando o Jerônimo Augusto era pequeno de morrer. Eu falava assim, quem é que vai cuidar do meu filho? Esse é um medo, um pavor que de repente incomoda muitas mães que têm as crianças pequenas. Mas nós não podemos deixar que o medo nos domine, né? O medo geralmente ele causa, ou ele vem esse pavor pela ansiedade. E a ansiedade nada mais é que um sofrimento, uma preocupação excessiva quanto ao dia de amanhã, né? Amados, nós não podemos fazer nada quanto ao dia de amanhã. Você se precavém, mas o Senhor pertence ao amanhã, né? Basta ao dia o seu próprio mal. E muitas das vezes a nossa ansiedade, elas não se concretizam. Ficamos ansiosos por coisas que poderão nem nos acometer, mas ficamos ansiosos. Nesses momentos de medo, de angústia, de pavor, nós precisamos nos fortalecer na palavra de Deus e no que ela nos diz. Lá em Mateus 6:25, o Senhor nos diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Filipenses 4:6 nos diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, com orações, súplicas e ações de graças. Traga a palavra de Deus ao seu coração, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está lá em 1 Pedro 5:7. Amados, em tempos de medo, de pavor, de ansiedade, nós precisamos trazer a palavra de Deus ao nosso coração. Se você não tem tanta familiaridade com a palavra de Deus, comece a ter. É o tempo oportuno, muitos estão em casa sem fazer nada, né? Então, tem um momento devocional, tem um momento de aprendizado, não faça aquela leitura por cima, não. Muitos falam assim, não, eu leio, mas eu não entendo. Então, compre uma Bíblia boa, uma Bíblia de estudo. Eu tenho uma que eu gosto muito, que é de Genebra, e sempre que ela traz os textos bíblicos, embaixo elas explicam os versículos. Vai facilitar para você o seu entendimento da palavra de Deus. Comece a decorar versículos, coloque-os na geladeira, coloque-os na sala, comece a decorar, porque isso vai te fortalecer. Então, quando você se sentir com medo, você olha o versículo, lembra da palavra de Deus e isso te fortalece.
O Senhor nos diz na tua palavra, lá em Deuteronômio 31, versículo 6, quando ele mostrou a terra e disse que o povo a possuiria, a terra prometida, ele deu uma palavra de ânimo, o Senhor nosso Deus. Ele disse, olha, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, porque o Senhor, o seu Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos abandonará. Olha que promessa, amados. É o Senhor quem vai conosco. Ele não vai nos deixar, nem não vai nos abandonar. O dia de amanhã, o Senhor vai conosco, né? E quando ele chamou Josué e deu a instrução para Josué conquistar a terra prometida, por 3 vezes lá em Josué no capítulo 1, versículos 6, 7 e 9, ele fala para Josué, não temas. No 9 ele diz, não temas, não te ordenei eu? Seja forte, corajoso, não se apavore, nem se espante, porque eu, Senhor, sou contigo, por onde quer que andares. Deus sabia o que o Josué ia enfrentar. Deus sabe o que você está enfrentando. Então não temas, não se apavore, não se atemorize, porque o Senhor é contigo. Isaías 41:10 é um texto que nós gostamos muito de citar, né? Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha direita vitoriosa. É o Senhor quem nos tem nos sustentado. Em momentos de caos, em momentos de tribulação ou em momentos de alegria, meus irmãos, tudo vem do Senhor. É Ele quem nos fortalece. Então nós precisamos desses momentos guardar a palavra de Deus no nosso coração. O medo ele é natural nesses dias que estamos vivendo, mas nós não podemos deixar que o pavor nos domine. Vamos tomar as devidas precauções. Se é para ficar em casa, vamos ficar em casa, né? Se a recomendação é essa. Mas não deixa que o pavor te aterrorize. Há 2 domingos atrás, eu me senti muito apavorada depois que acabou o Fantástico. Teve a pregação online e nós assistimos e depois eu fui assistir o Fantástico. E até então, desde o começo, eu estava muito calma, muito tranquila, porque o Senhor falou fortemente ao meu coração, pela tua palavra, o Espírito Santo firmou isso, que ele nos surpreenderia, que isso logo passaria. E com as pessoas que eu conversava, eu falava assim, não, isso vai passar logo, em nome de Jesus, e o Senhor vai nos surpreender, né? Mas aí acabou o Fantástico, e com tudo que eu vi, eu fiquei com medo, quase que apavorada. Aí, isso foi só por um momento. Porque aí eu fui buscar o Senhor, busquei o Senhor na sua palavra. E foi nesse dia que ele me deu esse texto, naquele dia mesmo eu rascunhei esse estudo, porque ele falou forte ao meu coração, trouxe à minha memória a sua palavra e falou que não era para nós ficarmos atemorizados. Esse texto que eu estou lendo, né? E eu louvei ao meu Deus, exaltei o nome do Senhor, né? E ele diz, nos diz, como ele falou comigo, filha, eu estou com você não é só hoje não. Eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. E essa palavra não foi só para mim, essa palavra para nós. O Senhor nos diz que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amados, não se atemorizem, não se angustiem, porque o Senhor é conosco. Guarde isso no seu coração. Traga à memória de Deus a palavra dele. Uma das bases daquilo que nós cremos, que nós afirmamos, nossa fé reformada, é só as escrituras, só a palavra. Então, traga a palavra para o seu coração. Tenha momentos de disciplina, né? Aprenda da palavra, porque ela vai te fortalecer nesses dias difíceis. E outros que virão. Hoje é o Covid, mas virão outros dias difíceis. E só a palavra nos fortalece. A segunda consideração que eu gostaria de fazer com os irmãos é a parte B do versículo 1. Ele diz, não se turbe o vosso coração, não tenham medo, nem se apavore, né? Mas ele também fala, o Senhor Jesus fala para os seus discípulos, credes em Deus, credes também em mim, né? Os discípulos, então, estavam assim, desanimados na fé. Aí Jesus fala assim, olha, vocês precisam crer, vocês precisam ter fé, né? Creiam, tenham fé. E o que é fé? Né? Hebreus 11:1 nos responde, olha, a palavra nos responde o que é fé. A fé é a certeza de coisas que esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fé é a certeza daquilo que esperamos e prova das coisas que nós não vemos.
Fé é você ver algo que não existe, mas espera como algo concreto, como algo real. Eu, pela fé, eu vejo toda a minha família rendida aos pés do Senhor. E eu sempre falo para o Senhor isso. Pela fé eu consigo ver. Fé, meus amados, é os nossos irmãos da saúde, e nós temos vários em nosso meio, né? Irem todos os dias trabalhar, sabendo do risco que estão correndo, mas crendo que o Senhor os guardará e os livrará desse Covid. Isso é fé, né? Fé é nós cremos que após tudo isso, o Senhor vai deixar uma bênção e o seu nome vai ser engrandecido, né? Precisamos ter fé, precisamos crer no poder de Deus, né? Porque ele não mudou. E ele nos fala: existe alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Diz o Senhor. Tem, amados. Nada é difícil para nós, Deus. Então nós precisamos crer, nós precisamos ter fé, né? E nós não precisamos tentar racionalizar nossa fé. Efésios fala assim que pela graça nós fomos salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O Adão gosta de citar esse texto. Ele fala assim: nossa, não mereci, Deus me deu o presente da graça. E realmente. E ele mesmo colocou a fé no seu coração para você acreditar em Deus. Então não tenta racionalizar a sua fé, não, né? Às vezes nós temos uma fé pequena, frágil, quase que insignificante, mas ela está lá. Ela existe, porque foi Deus que colocou no seu coração. Tiago, capítulo 1, versículo 2, nos diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, né? Os discípulos de Jesus, amado, eles tiveram uma fé aprimorada. Comecei na fé pequena, depois ela foi se aprimorando, ela foi se firmando. Por duas ocasiões semelhantes, nós vemos isso. Quando nós observamos lá Marcos 4, 35 e 40, do 35 ao 41, eu não vou ler o texto para não tomar muito tempo, mas os irmãos podem acompanhar Marcos 4, 35 ao 41. Nós vemos que os discípulos estavam passando por uma grande tempestade, né? O barco quase afundando, né? O vento soprando para lá e para cá, e Jesus estava fazendo o quê? A palavra fala assim que ele estava na popa do barco, dormindo, né? Aí os discípulos vão para ele, o acorda e fala assim: Senhor, não te importa que pereçamos? E tem muita gente fazendo essa pergunta para o Senhor Jesus hoje: Senhor, nós vamos morrer, o Senhor não se importa? Amado, Jesus está no barco. Se ele está dormindo ou não, ele está no barco com você. A tempestade vai passar, pode crer, né? Então Jesus repreende o vento, o mar se acalma e ele dá uma bronca nos discípulos. Ele fala assim: por que sois assim tão tímidos? Como é que vocês não têm fé? Olha, reparem só, aqui eles não têm fé. O Senhor Jesus está dizendo: por que vocês não têm fé? Aí os discípulos vão e perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles não conheciam ainda de fato quem era Jesus. Jesus os repreende porque eles não tinham fé nenhuma. E eles perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando nós vamos lá para Mateus 14, do 22 ao 32, nós vemos os discípulos em uma situação semelhante, uma outra tempestade. Nesse texto aqui, Jesus pediu que eles entrassem no barco, fossem para o mar, e ele continuaria na praia despedindo as multidões, e depois ele iria orar, e depois ele iria ter com eles. E assim sucedeu. Só que quando já era tarde da noite, quase de madrugada, começou uma grande tempestade, e a palavra do Senhor fala assim que o vento era contrário. E hoje nós estamos passando por ventos contrários. O vento era contrário e Jesus então termina de orar e vai ter com eles por sobre as ondas. Quando eles olham, né, fala assim: será que é Jesus? Aí Pedro fala assim: Senhor, se é o Senhor, manda eu então ter contigo. Aí Jesus fala assim: vem. E Pedro vai. Pedro vai então e começa a afundar, porque a fé dele ainda era pequena. E ele duvidou no seu coração, né? Jesus então toma ele pela mão e fala assim: por que duvidastes, homem de pequena fé? Reparem só, antes Jesus os repreende e fala assim: vocês não têm fé nenhuma. Agora ele vira e fala assim: você é um homem de pequena fé.
Os discípulos vendo isso, eles falam, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Lembra que no outro eles perguntaram, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Agora ele já tem a resposta, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Nós vimos que aqui, que a fé dos discípulos, elas foi aprimorada depois da primeira tempestade. Amados, as tempestades que nós passamos, elas nos fazem crescer na fé. Romanos 5:3 nos diz, e não somente isso, mas também nós nos gloriamos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança é experiência e a experiência, esperança. Amados, a tribulação ela nos faz a ter uma maturidade cristã. Quando nós temos maturidade, você passa por uma luta, por uma tribulação, você persevera nela, isso traz para você experiência. E quando vier as outras, hoje já tendo experiência, né, de que você já passou, de que você foi vitorioso, isso vai trazer para você esperança. Passei por uma situação difícil agora com o Covid. Produziu em mim o quê? Perseverança. Eu vou continuar esperando no Senhor, no cumprimento da sua palavra, né? E isso, essa experiência, quando vier outras situações difíceis, eu vou ter esperança e elas logo vão passar. A nossa fé precisa ser aprimorada. A experiência de luta sendo vencida produz no nosso coração esperança, amados. Você vence uma batalha hoje e amanhã se ela vier, não, vamos passar. Você é esperançosa de que vai passar. Nós precisamos passar pelo corona, amados, e sermos aprovados por Deus. Nós não podemos ficar com a fé frágil, não, ou não aprender nada com isso. Senão nós vamos receber a exortação do apóstolo Paulo, que ele fala lá em 1 Coríntios 3, 1 e 2. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Até quando nós vamos tomar leitinho? Nós precisamos de algo mais sólido. E o Senhor está nos permitindo, nesses momentos de luta, aprimorarmos a nossa fé. A nossa fé, a nossa tribulação, ela precisa produzir em nós perseverança, experiência e esperança. É o que nos diz o texto de Romanos. Você precisa passar por essa tribulação, sair aprovado, sair perseverante, não desanimar, não desanimado, crendo que o Senhor está agindo, né? E assim, meus irmãos, outras virão. E quando as outras vierem, você vai ter esperança e vamos passar. Vamos caminhando. Nós firmamos a nossa fé nas Escrituras. Nós firmamos a nossa fé também em Cristo Jesus. Só as Escrituras, só a fé. Tá? Só Jesus Cristo. É aquilo que nós cremos. Precisamos reafirmar aquilo que nós cremos. Saia do Covid com uma fé aprovada. Creia em Deus. Creia também em mim. O Senhor Jesus nos está falando. Né? Tão somente, tome a palavra que o Senhor Jesus falou para Jairo. Quando todos falavam, sua filha está morta, não incomodes mais o mestre. O Senhor Jesus falou assim para ele, não temas, tão somente creia. Creia somente, amados. E saia desse Covid com a fé aprovada. E por último, eu gostaria de falar, está no versículo 2, de uma outra consideração sobre esse texto. A palavra do Senhor fala assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. Amados, Jesus está trabalhando por você. Jesus está trabalhando por nós. O Espírito Santo está agindo. Vale ressaltar aqui que quando o Senhor Jesus fala, na casa do meu pai há muitas moradas, né? Eu vou preparar-vos lugar. Amados, isso aqui é uma simbologia. Não significa que o céu é cheio assim de casinhas, uma do lado da outra, e que nós vamos estar lá, ou que o Jesus está preparando essas casinhas para nós. Não. Nós cremos que nós fomos salvos lá na eternidade, antes da fundação do mundo. Então, essas casas para nós já foram preparadas lá na fundação do mundo. E nós cremos também, amados, que casa
não é um lugar, um espaço físico, né? O Senhor Jesus, eu acredito que ele falou casa, porque casa de pai é um lugar de aconchego, né? É um lugar de refrigério, é um lugar bom, principalmente quando as mães fazem a comida, né? Então aí fica melhor ainda. Mas casa é um lugar bom para nós estarmos. Foi por isso que ele usa o termo casa de meu pai, para que os facilitasse para os discípulos entenderem. Mas casa não é espaço físico. Jesus não está ali fazendo casinha para nós morarmos, não. Essas casas, né, é só uma simbologia do lugar para onde vamos. Ele já foi preparado por nós, para nós, desde a eternidade. Antes da fundação do mundo está preparado. Mas todos os lugares, amados, precisam ser preenchidos, cada um deles. Não pode ficar nenhum vazio. É por isso que nós podemos nos animar. Porque o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, Consolador, está preparando esses lugares. Mas nunca nós ouvimos tanto falar de Deus como temos ouvido nos nossos dias, nesses momentos de aflição. São muitas as orações que têm chegado. E eu não estou questionando aqui a oração, de que denominação, não. Eu creio que é o Espírito Santo que age, né? Então é Ele que faz, é Ele que discerne as coisas, né? É Ele que leva, purifica a nossa oração, peneira a nossa oração para ela chegar até Deus. Eu estou falando que o Espírito Santo tem trabalhado nos nossos dias, né? Eu vi recentemente um testemunho de um ateu, um médico italiano ateu que se converteu ao Senhor Jesus nesses últimos dias. Tem algumas coisas que para nós parece tão básica, mas muitas pessoas não sabem, amados. Quem convence, nós sabemos que é o Espírito Santo, nós sabemos que a tarefa dele é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Muita gente não entende isso, muita gente não sabe o que significa isso. É necessário que o Espírito Santo trabalhe, fale nesses corações nesses últimos dias. Coisas que para nós são tão banais, muita gente não sabe. Muita gente não sabe, por exemplo, que desde que o homem pecou, criou-se um grande abismo entre Deus e o ser humano. E esse abismo só poderia ser feito novamente, ser religado, por alguém que pagaria esse preço do nosso pecado. As pessoas não entendem isso, né? Que era necessário o sangue de Jesus Cristo para nos purificar, nos mostrar e a justiça de Deus ser saciada. Antes de Jesus, o sangue de bodes, de carneiros, purificava o povo do seu pecado. Mas Deus nos prometeu que mandaria o Cordeiro perfeito, aquele que tiraria todo o pecado do mundo. E foi isso que Jesus fez. Jesus veio e pagou a nossa dívida. Ela era grande demais. A palavra do Senhor fala assim que todos pecaram. Desde que o primeiro Adão pecou, todos pecaram. E todos careciam da glória de Deus. O homem, por sua natureza, já estava condenado. Para que o homem voltasse a ter intimidade com Deus, era necessário o sacrifício do Cordeiro perfeito. E é isso que Jesus fez. É como se nós tivéssemos uma grande dívida incalculável e tivéssemos uma promissória assinada por nós. O nosso Criador, para satisfazer a sua justiça, ele precisava receber. Mas ele sabia que nós jamais teríamos condição de saldar essa dívida. Então, ele possibilita meios para que a nossa dívida fosse quitada para com ele. E é isso que Deus faz. Nós tínhamos uma dívida muito grande com Deus. Ninguém poderia pagar essa dívida. Então, ele, movido pelo seu grande amor, ele manda Jesus Cristo, seu único filho, para morrer naquela cruz. E o preço que era exigido era o preço de sangue. Então, Jesus, quando ele derrama seu sangue por nós, quando ele morre, ele rasga a nossa promissória. Ele cancela a nossa dívida, né? Nós somos, então, justificados. A justiça de Deus é satisfeita. E Jesus prova o seu amor, porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz para conosco. Isso faz com que o homem novamente tenha paz com Deus. Ele volta a ter, então, intimidade com Deus através de Cristo Jesus. Isso é o que o Espírito Santo convence, amado ser humano. Isso você entende bem, mas tem muita gente que não entende. Que Jesus veio pagar o seu preço, o preço do seu pecado, quando ele morreu naquela cruz, para nos reaproximar novamente de Deus. E hoje, o Espírito Santo nos convence também que Jesus vai voltar, que ele não ficou morto, ele ressuscitou. E ele voltará com triunfo e glória. Hoje ele está trabalhando por nós
através do seu Santo Espírito, convencendo esses pecadores que eles precisam de arrependimento, que eles precisam crer em Jesus para serem salvos, que Jesus está voltando, né? É isso que o Espírito Santo está fazendo. Então Deus está trabalhando. Deus está trabalhando e isso traz grande alegria ao meu coração. Eu não sei quanto ao seu. Desculpe, amados. Mas ao meu coração traz grande alegria de saber que Deus, nesses tempos difíceis, Ele está usando o Covid para buscar aqueles que são seus. Para que os lugares celestiais sejam todos preenchidos e assim ele possa voltar. Porque a palavra do Senhor fala que ele só vai voltar quando todos os seus já tiverem ouvido da sua palavra. Então, é motivo de nós nos gloriarmos, nos alegrarmos mesmo. Olha, Jesus está trabalhando. Ele está buscando aqueles que são seus através do seu Santo Espírito. O Espírito Santo do Senhor tem trabalhado nos nossos dias, né? Então, quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, né? Então, muita gente não está com o coração duro, porque está ouvindo a voz do Senhor e se rendendo. Isso é motivo de alegria. Deus está trabalhando. E se nós formos tomados, se algum de nós formos tomados pelo Covid também, não ficar triste não. Céu é lugar de alegria, amados. Céu é lugar onde nós vamos rever os patriarcas, os apóstolos, vamos rever os nossos parentes queridos, né? Céu é o lugar onde nós teremos comunhão eterna uns com os outros. E isso traz paz ao meu coração. A paz de Deus, que excede todo entendimento, como fala lá Efésios 4:6, né? Uma paz grande. Eu não entendo, mas o Senhor Jesus está trabalhando, né? E se Ele me chamar para a glória, glória a Deus. Se Ele chamar alguns de nós, glória a Deus. Vamos estar eternamente, amados, na nossa casa, aonde que o Senhor está, juntamente com Cristo Jesus. Precisamos, nesses tempos difíceis, então, reafirmarmos aquilo que nós cremos. Cremos, amados, não precisamos ficar apavorados, não precisamos ficar aterrorizados. Precisamos buscar na palavra de Deus alento, ânimo novo para nós. Só as Escrituras. Precisamos crer em Jesus, crer no que Ele falou, crer que Ele jamais vai nos abandonar, né? Que Ele vai estar conosco todos os dias. Precisamos ter fé, amados. Só a fé. Só as Escrituras, só a fé. Precisamos crer que a graça nos foi oferecida, esse presente de salvação nos foi oferecido por Deus. E Ele mandou Jesus para pagar esse preço por nós. Um preço que eu e você jamais poderíamos pagar. Mas Ele mandou Jesus para pagar esse preço por nós, né? Crermos em Jesus. Só a graça, só Jesus Cristo. E depois que tudo isso passar, meus irmãos, só a Deus dar-nos glória. Foi Ele que nos tirou do Covid. Porque eu falo que foi Ele que nos tirou, porque é Ele que vai das nossas lutas. É Ele que nos faz termos vitória sempre. Como povo de Deus, precisamos trazer essa palavra ao nosso coração, né? Só a fé, só as Escrituras, só a graça, só Jesus Cristo. E só vamos dar glórias ao nosso Deus. Amém? Que Deus esteja nos abençoando, em nome de Jesus. E eu quero orar com os irmãos. Senhor, nós te louvamos por esse dia, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor está presente conosco, te louvamos porque em todas as coisas sabemos que o Senhor tem controle, ó Pai. E nesses momentos difíceis que muitas famílias têm estado tristes, desanimadas, abatidas, angustiadas, ansiosas, ó Deus, com medo mesmo, eu peço que o Espírito Santo do Senhor traga à memória a palavra do Senhor, Pai. O Senhor disse, ó Deus, que nunca nos deixaria, que jamais nos abandonaria. Que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, ó Deus. O Senhor fala na tua palavra, ó Deus, que não é para nós temermos, nem nos apavorarmos, mas que o Senhor é conosco. Traga isso à memória do teu povo nesses momentos difíceis, ó Deus. Precisamos crer que o Senhor está agindo, ó Deus. Precisamos crer que o Senhor está do alto dos céus, do lugar da tua morada, observando todos os moradores da terra. E que sobre as suas vistas o Senhor nos dá conselho. É a tua palavra que nos diz. Fortalece-nos, ó Deus, e que possamos continuar crendo que o Senhor está agindo, ó Pai. Agindo através desse Covid, ó Deus, agindo nas nossas casas para nos reaproximarmos mais uns dos outros como família.
agindo em nosso meio para termos uma comunhão fraterna, sincera, genuína. Oh Deus, o Senhor está agindo, o Senhor está trabalhando por nós, porque temos visto que o Teu Santo Espírito tem buscado aqueles que são do Senhor, tem constrangido, ó Deus, a eles a aceitar o Senhor como único Senhor e suficiente Salvador. Te louvamos, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, porque a nossa dívida foi cancelada, ó Deus. E hoje nós temos acesso ao Senhor através de Cristo Jesus. Muito obrigada. Obrigada pela tua palavra que é viva, que é verdadeira, que é eficaz, ó Deus. Que fala aos nossos corações, nos convence, ó Deus, nos reanima, ó Deus, nos fortalece. Muito obrigada, Senhor. E queremos sempre dar glórias ao Senhor por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito. Pai, nos ajude a passarmos por tudo isso e sairmos, ó Deus, aprovados pelo Senhor. Nos fortaleça como igreja, nos fortaleça como povo do Senhor, Pai. E que possamos, à semelhança da tua igreja primitiva, ó Deus, pedirmos ao Senhor ousadia, fé, ó Deus, intrepidez, para continuarmos te anunciando. Que nesses tempos difíceis a tua igreja ocupe o lugar, ó Deus, que ela tem, que é a anunciação da tua palavra e do teu evangelho. Pai, nos fortalece. Em nome de Jesus, nos abençoa como povo do Senhor e continue cuidando de nós. Essa é a minha oração, ó Deus, em nome e por amor de Jesus. Amém. Que todos tenham um bom dia, amados, na presença do Senhor.